sua entrada, vamos dizer assim, como é que foi? Foi a descoberta da senhora no Não, Molocô? tenho 25 anos de santo, né? Estou há 15 como sacerdotisa. Iá, por que Iá? Porque quem me iniciou uma pessoa que raspou, tirou orixá, né? Eu sou um Iá, porque eu tenho filhos raspados e filhos catulados. Então, nós somos um Iá, não sou mameto, porque nós somos determinados como Iá, de acordo com a nossa raiz, né? E tem 15 anos que eu estou como, né? Porque é uma passagem. Nós Sim. nascemos, mas estou como uma sacerdotisa no Omolocô, né? Com os meus filhos de santo. E quando eu decidi, né? E também estou como uma Yanifá. Eu nasci em Yanifá, mas estou estudando ainda para ser, né? Então nós temos o cargo, eu fiz Estefá e Tefá, né? Sou iniciada no culto de Oxum, mas nós estudamos muito ainda para poder chegar num ponto que nós possamos cuidar de pessoas, né? Mas eu tenho minha tábua, tenho sacodu, porque o meu Ifá ele é tradicional da Nigéria, né? E isso é permitido. Graças ao Lodomar. É porque Graças ao Lodumare. a gente tem uma visão muito parecida. Na minha família também lá, a gente não paga para sair para Balaú, né? Exato, Lá se estuda exato. e, e pode ser que eu continue estudando e nunca serei Nunca um saberemos. babalaô assim como a Yanifa. Todo dia tem uma descoberta na vida dela, porque o próprio Orúmila e a própria divindade, ela vai agregando para a gente cada conhecimento, cada coisa Exato. que você todo dia aprende e pratica aquilo que você aprende. Sabe o que eu acho mais engraçado? Nós somos pequenos seres mínimos, né? E nós temos uma sabedoria, né? E essa sabedoria, ela tem que ser trabalhada, né? Você tem que estudar, você tem que aprender que você não é o detentor de toda a verdade no mundo, né? E somos meros humanos, né? Que somos usados, né? E o que mais predomina é o nosso ori. Então, nós temos que ter humildade e Orunlá nos ensina que não devemos criticar a religião alheia, porque se nós criticarmos, nós estamos falando de nós mesmos. Estamos tacando pedrada no nosso próprio telhado. Isso aí o Exato. pessoal não aprende, que fica botando o Não dedo nos aprende. outros e esquece de estudar, que daqui a pouquinho eu tenho surpresa para vocês aí, uma novidade quentíssima que está saindo do Eu forno estou adorando sobre isso os aqui. nossos projetos que a gente Eu estou está adorando isso aqui. fazendo. Vamos pegar fogo, vamos transformar isso. Agora, a senhora falou uma coisa que eu também venho falando bastante, né? Através de estudos, a gente pode falar um pouco mais apurado sobre o Ori, né? Sim. Porque o Ori, ele não é do Candomblé, não é do Ifá, não é do Não. Molocô. O Ori é para todos, inclusive para quem até não é da religião e queira entender, estudar o Ori é muito bom, Exato. porque é algo que nós escolhemos ainda no Oru, e que infelizmente quando chega aqui tem esse papinho aí do livre-arbítrio que arrebenta com a gente. Que não existe, eu É, falo sempre, né? nós não temos livre-arbítrio, Ele né? arrebenta. Uma É. vez que você não condiz com aquele que tu escolheu, você é o primeiro a se sabotar. Então não existe santo que bate, não existe macumba que pegue em mim. Meu corpo é fechadíssimo, macumba não vai pegar em mim nunca. Isso é uma coisa que eu não entendo, viu? Porque as pessoas de macumba dizem que recebem macumba. A gente não tem protetor, não em mim não tá? vai pegar. Pode gastar dinheiro com o ebó aí que Pode sim, comigo pode. não vai rolar. Agora, quem me sabota sou eu mesmo. Exato. Se eu fizer uma escolha ruim, se eu falar demais, até porque a fala também tem uma importância grande, então quem não souber falar xinga Deus, né? São nossos pensamentos e, enfim, então se a gente não tiver jus àquilo que a gente mesmo está conduzindo através do nosso Iuá, quem não tem o Iuá não tem nada.
Então as pessoas aí E a Pelé, né? Caráter. tem que se orientar aí, que isso aí é para todos, não é para Ifá, não é para Não tem candomblé, religião. não tem. Isso é Ori. Ori, as pessoas têm que entender que não é entrando, fazendo santo, que a vida dela vai mudar. A vida dela vai mudar, vai equilibrar, mas a vida dela vai mudar se ela tratar o Ori dela. Então as pessoas, elas estão um pouco equivocadas. Tocou na ferida e já vou começar a falar. Estão um pouco equivocadas com isso aí. Nós, eu posso falar nós que a gente conversou um pouquinho e a gente tem algumas coisas em Muito comuns, pontos em comuns. que é o que é bom coloca no nosso cesto, Exato. sem desmerecer nossas tradições, sem fazer Iaú no candomblé, no molocô em 3, 4 dias, que isso aí é a cultura tradicional iorubá, não é o candomblé, quem faz isso é maluco. E pelo outro lado... Mas o candomblé tem as ordens deles, é como se fosse uma seita que se é feita, ela tem os dogmas dela, tem que ser respeitado, né? Ela não pode dizer que o certo é 21 dias, porque nós sabemos que terras tradicionais iorubás não é assim. Sim, sim. Né? Mas que foi implantado, a gente Exato. tem que... E aí, falando sobre isso, pelo menos 70% das religiões de matriz africana, a pessoa faz santo num dia e toma buri um ano depois. Certo? O correto é você ter um ano com bori, mas tem certas pessoas que a pessoa fez e ela quer enfiar um bori nela em menos de um ano. Né? Ou que ela fez o bori agora e ela quer fazer o bori de novo nesse ano. Nós sabemos que tem um tempo, né, para ser respeitado. Então você não acredita no bori que você fez ou que você fez no seu ori, né? Sim. E aí essa ritualística de bori só permanece como a parte tradicional do molocô, assim, de um ano. Sim, porque a gente sim. sabe Mas na verdade, eu não misturo os cultos, até porque eu tenho as minhas coisas separadas de Ifá no meu quarto de jogo, né? E nós mantemos a tradição molocô, como se foi passado para nós, se não, tiramos orixá no salão, né? Tem roncó, nós temos tudo isso, né? Mas aí, permanece nessa não, ou consulta o Ori e eu faz consulto o Ori de acordo com a sua exatamente, de acordo com a minha necessidade. Mais uma coisa que eu vou falar com você. As pessoas têm mania de dar receita de bolo. Aqui tem que ser assim. Cada Ori... Não existe Ori igual, mamãe. Não existe. Já falei isso aqui, nego, dá-lhe paulada no Marcelinho. Não tem que dar paulada, porque a verdade dói, machuca e incomoda, porque você sabe as coisas, você estuda. Eu não concordo na maneira que você impõe sua verdade. Tudo bem que aprendemos assim, mas aí a gente estuda e apura algo que pode melhorar. Você é de Oxum. Então, todo Oxum tem essa forma de dar bori. Não tem. Negativo. O Ori é pessoal, a pessoa escolhe o seu destino, né? E o que acontece? O Odu dela, ou a negatividade dela, vamos dar um exemplo aqui, é não sair com mulher casada. Né? É não comer carne de porco. Sim. É não entrar em Ejó. Chuva, palmo. Chuva. Não pode ter unha curta. Então, cada Ori tem um tipo, né, de Odu. De tabu, né? Exato. De tabu. Exato. Não tem uma receita de tabu, o mesmo tabu para todos. E inclusive tem Oxus tradicionais aí que nem pode tirar o cabelo, que dá uma quizila, acaba a vida da pessoa. Entendeu? Então, depende do Odu. O Odu da pessoa, né? Por isso que é importante os sacerdotes entenderem o que é Odu, né? Entender o que... Não dessa forma que eles agem, porque eles... É como se fosse receita de bolo. Mamãe, eu canso de falar que tá aí para ser estudado, mas aí quando a gente começa a falar, eles falam que a gente está querendo misturar. Mas se nós somos de religião em matriz africana e o Babalorixá, ele já fala em Odu de Ocaran a Aláfia, isso. Pô, não dá o direito deles estudar, Exato. os Omodu e fazer um negócio melhor? Mas aí eles têm que aprender, né? Porque não adianta falar Nós temos que aprender. Não adianta falar para mim, eu vou dar ele vai tomar uma bocete.
como se fosse a sopinha de matemática. Não tem O sopinha ebó de 9, matemática. tá legal, mas o ebó 7, qual o ebó para divindade direcionada, que não é só Exu, ou Molu e Oxóssi, tem várias outras divindades que passam naquele Odu e naquele Omo, então as pessoas têm que estudar realmente para poder fazer o negócio. O que eu fico mais impressionada é as pessoas, por exemplo, você tira na regra de outra vertente, o Iaô no salão. Ah, mas ele não pode aquilo, mas está errado. Mas existe certos casos, sim, que foge da realidade verdadeira, né, que nós aprendemos. Mas nós temos que entender que cada ori é cada ori. A gente não tem que fazer igual em cada ori. Existe, sim, os fundamentos que nós temos que fazer. São os fundamentos iniciais, mas também tem aqueles precalços, exatamente, de acordo com o teu oráculo te informa, mesmo sendo da mesma partícula de da Oxum. Mas o ori é diferente, então tem sempre uma coisa ou outra que se faz. Ninguém é igual. Ninguém é igual, ninguém nasceu igual. Nós não temos um lado igual ao outro. Nós não temos um pé igual ao outro. Nós não temos um braço igual ao outro. Então a gente não pode julgar. E também as pessoas têm que entender, os sacerdotes têm que entender que o respeito começa de casa. Sim. Se você dá liberdade para você falar, meter pau em outras pessoas porque ela falou algo diferente, pelo menos procure saber, procure entender. Ou sabatinar o babá, ou a iá, ou a mameto, ou a mãe de santo, ou o pai de santo, para ele falar o seu fundamento, porque você quer ouvir. Eu não falo fundamento em internet. Pode me perguntar, pode dizer que eu não sei, pode falar. Na verdade, eu não posso falar. Tem nosso segredo, né, exatamente. A gente não vai ficar também por aí. Até porque... É por isso que as pessoas estão fazendo tudo aí. Se dá o que se tem e para se ter tem que se passar. Exato. Então, se não passou, meu amor, entra na fila. O senhor pode ser um advogado? Um advogado se o senhor não passar pelo professor? Não. E o senhor pode formar um aluno em direito se o senhor não é um mestre em direito? Também não. Então, essas faculdades são faculdades do sacerdócio. E ainda tem mais um pequeno porém nisso aí. O médico, mesmo ele formado sendo bambambam, ele tem que se especializar. Ele fica lá naquela residênciazinha lá para praticar, porque não adianta um diploma estar baixo do braço, chegar na hora lá, suturar o caboclo com um pedaço de gás dentro. Mas o médico que quer crescer na sabedoria dele, ele não tem que fazer especializações? Ele não tem que fazer cursos? Eles não tem que se adaptar ao que é de moderno? Sim, então, acredito. Aprimorar, né? Exato. Então, o sacerdócio o resto da vida você vai ter que estudar, né? Só que nós estamos, o que acho mais engraçado aqui no Brasil, que as pessoas falam, são do Brasil, né? Trouxeram o culto da África, adaptaram, mas fala mal do culto tradicional, de fato. Verdade. Ele fez adaptações no Brasil, mas eles não respeitam. Na hora que você fala de Ifá, ele diz, não, mas eu sou uma religião afro-brasileira, de matriz afro-brasileira. Mas na hora que você fala mal da religião brasileira, você fala que está errado. Serve para você, só serve para você, para os outros não serve.